Bom dia, professor Luciano Macedo, dia 27 de agosto de 2020, aula Direito Penal 3, turma do 4º, matutino, Faculdade FACIP, Cuiabá. Então vamos lá. Dando sequência no conteúdo da aula passada, agora passaremos então a estudar, né, a concluir, a fechar o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no inciso de número 5. Então, vamos lá no inciso de número 5, a qualificadora do inciso de número 5. Né? Então, essa qualificadora do inciso de número 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, a doutrina, isso é doutrinário, a doutrina classifica esse inciso de número 5 como um crime de conexão teleológica. Então, ele é de conexão, ou seja, ele está ligado, né, a um outro delito, ele está ligado a uma outra situação, né? Então, vamos lá, para que a gente possa entender essas qualificadoras. Então, vamos lá. A primeira, então, lá diz para assegurar a execução. Então, o que seria essa causa para assegurar a execução de um crime? Vamos lá. Vamos entender, por exemplo, que uma pessoa necessite, então, realizar um crime de extorsão mediante sequestro. Então, vamos imaginar que a pessoa, então, queira praticar um crime de sequestro, que é um crime de extorsão mediante sequestro, que está lá, tem previsão no artigo 159 do Código Penal. Então, vamos imaginar que, ao realizar esta extorsão mediante sequestro, ele deseja, então, sequestrar um determinado empresário. Para que isso aconteça, ele tem que matar o segurança do empresário. Então, para que a extorsão mediante sequestro aconteça, ele tem que matar o segurança do empresário, né? Este matar o segurança do empresário é um crime de homicídio qualificado, né? É um crime de homicídio qualificado justamente para assegurar a execução, né? A execução de outro crime, para assegurar a execução de outro crime, tá? Então, essa é a qualificadora, a primeira, execução. Para assegurar a execução, ele vai praticar um crime de extorsão mediante sequestro e, para isso, ele tem que matar o segurança do empresário. Esta morte deste segurança é caracterizado, então, com a qualificadora pela execução, porque para chegar à extorsão, o sequestro, ele tem que matar o segurança. Ainda no inciso de número 5, a ocultação. Então, eu quero a atenção de vocês aqui um pouquinho. A ocultação, é muito importante este conceito agora. A ocultação, ela também é uma qualificadora. Então, vamos dar o seguinte exemplo. Uma pessoa, então, mata, não vamos entender o motivo, e ele oculta este cadáver. Então, esta ocultação realizada pela pessoa, então, que matou, ela também é uma qualificadora. Só tome um pouquinho de cuidado. Porque no Código Penal, eu tenho o crime de ocultação de cadáver. Então, vamos comigo, por gentileza, lá no artigo 211 ou 212, só um pouquinho. O artigo 211 do Código Penal, por favor, me acompanhem no Código Penal de vocês. O artigo 211 do Código Penal, ele traz o seguinte crime, olha lá. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Então, ele diz assim no 211, quem destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, reclusão de 1 a 3 anos. Então, qual é a diferença entre a ocultação como qualificadora de um crime de homicídio, e a ocultação como crime previsto no artigo 211 do Código Penal? É fácil. O 211 tem que ser crime autônomo. Ou seja, não foi ele que realizou o homicídio. Então, vamos dar o exemplo aqui. Lucilo convida José para juntos matarem terceira pessoa. Então, Lucilo convida José para juntos, então, matarem Maria. Tá bom?
Lucilo e José, juntos, previamente ajustados, né? Desejam matar Maria. Tudo bem? Beleza? Eu e José matamos Maria. E eu convido o Alfredo, um amigo de infância, ligo para ele e falo: Alfredo, eu e José acabamos de matar a Maria. E é o seguinte, eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso de alguém para poder ocultar o cadáver, para poder esconder esse cadáver, desaparecer com esse cadáver. Então, Alfredo vem, Alfredo então pega esse corpo e ele oculta, enterra, coloca fogo, enfim, desaparece com esse corpo. Alfredo participou do homicídio? Não. Alfredo não participou do homicídio. Então, Lucilo e José respondem pelo crime de homicídio. Não vamos responder, não vamos reconhecer a qualificadora de ocultação, porque quem ocultou foi Alfredo. Então, a ocultação de cadáver do artigo 211 do Código Penal, aquele que oculta, ele não tem ligação com o delito em si, com o delito de homicídio. Ele apenas oculta este cadáver, tá? Então, eu posso, se eu matei, eu ocultei, eu serei responsabilizado aqui também por esta qualificadora. Agora, eu não posso ser responsabilizado pela qualificadora da ocultação do cadáver e pelo crime contido no artigo 211, ocultação de cadáver, porque isso gera bis in idem e o Código Penal não admite esta modalidade bis in idem, sendo punido 2 vezes pelo mesmo fato. Um caso para ficar gravado, é muito importante que a cada situação, a cada fato, eu consiga trazer um exemplo para vocês. Aquele caso daquela mulher que matou lá, né, aquele dono da Ioki, né? Então ela matou, ela esquartejou, né, e a perícia comprovou que no momento que ela esquartejou, ele ainda tinha vida. Ela esquartejou, colocou ele em uma mala e ocultou, deixou esse corpo aí abandonado numa mata, né? Deixou esse corpo, então, abandonado em uma mata. Exemplo clássico da qualificadora, então, né? Desta qualificadora da ocultação, tá? Maravilha? Tudo bem? Vamos mais. Ainda no inciso de número 5 do artigo 121, né? Artigo 121, parágrafo 2º, estamos lá no inciso de número 5. Então, vimos a execução, a ocultação, a impunidade. Então, o que é a impunidade como qualificadora do crime de homicídio? Impunidade aqui é você matar, por exemplo, a testemunha ocular do crime, ou aquela testemunha que contenha provas que você é o autor daquele crime. E você, então, faz a chamada queima de arquivo, né? Então, eu vou matar a testemunha ocular porque eu não quero que o meu crime seja descoberto, seja o crime de homicídio ou um crime anterior. Então, eu estou matando você porque você tem um dossiê, você tem documentos, provas robustas, que podem, então, fazer com que eu responda, né, criminalmente. Então, eu estou te matando, queima de arquivo, né, para que essas provas desapareçam. Então, para garantir a minha impunidade de um determinado crime, eu mato, para garantir a impunidade, para que você não sofra punição. Melhor exemplo que nós temos disso aí é matar a testemunha ocular de um determinado crime ou uma pessoa que contenha um dossiê ou mesmo provas, né, de um determinado delito. Tá bom? Tranquilos? Podem me interromper a qualquer momento, não precisa ser no final da aula, não. Tá? Ainda no inciso de número 5, a última qualificadora é vantagem de outro crime. Esta qualificadora, colegas, para que ela possa ficar bem evidenciada, a doutrina traz várias situações, vários exemplos, até trouxe isso para vocês como material de apoio. É muito importante que você entenda que vantagem de outro crime, vamos dar o seguinte exemplo. Vamos imaginar, por exemplo, que vários se reúnem para a prática de um determinado assalto a um banco. Então, 5 elementos se reuniram e realizaram um assalto a um determinado banco, a uma agência bancária. Eles, então, o dinheiro é levado para um determinado local,
onde vai acontecer a repartição, a divisão do lucro do assalto. Então, imagine que um deles, o mais esperto, resolva matar os outros 4 elementos para ficar com o dinheiro todinho para si, né? Então, ele mais esperto, quando chega ao local para divisão, ele mata os outros 4 elementos, os 4 comparsas do delito, para ficar com toda a vantagem do delito para si, né? Isso é vantagem de outro crime. Essa morte desses outros 4 elementos, né, considera-se, então, a qualificadora vantagem de outro crime, né? Eu não vou utilizar aqui ladrão que mata ladrão 100 anos de perdão. Não, isso aqui não existe, tá? Então, eu não vou utilizar, né, esse linguajar popular, né? Ladrão que mata ladrão 100 anos de perdão. Longe disso, né? Será o homicídio qualificado justamente por esta morte dos demais comparsas, porque ele almejava ficar com a vantagem do crime. Tudo bem? Beleza? Tranquila a figura do inciso de número 5, chamado pela doutrina, classificado pela doutrina como crimes que tenham conexão porque eles estão ligados, estão atrelados a uma outra conduta. Veja, a ocultação, né? A impunidade, a vantagem, a execução. Conexão porque ele está conexo, ligado, atrelado, então, a uma outra conduta. Tá beleza? Tranquilos? Podemos prosseguir? Vamos agora iniciar o feminicídio, tá? Feminicídio. Nesse momento de pandemia, segundo relato, pesquisa, o número de feminicídios, né, ele vem aumentando, né, a cada dia. Ele foi inserido no Código Penal apenas no ano de 2015. Então, em 2015, entra no Código Penal o feminicídio, que até então ele não tinha de forma específica, né, mulher. Então, em 2015, ele adentra no Código Penal e cria-se dentro do Código Penal a figura do artigo 121, parágrafo 2º, inciso de número 6, tá? Então, mais uma qualificadora do crime de homicídio. Para alguns doutrinadores, entendem que o fato de matar simplesmente pela situação de ser do gênero, do sexo feminino, por si só, já seria motivo fútil. Porém, o legislador fez questão absoluta de trazer como qualificadora de forma específica, como elementar, e ele trouxe ainda várias hipóteses que estudaremos daqui um pouquinho, das causas de aumento no feminicídio. Então, vamos lá. Inciso de número 6. Praticar, então, esse homicídio contra a mulher por razões do sexo feminino. E aí, colegas, olha só, num primeiro momento ficou vago. Como é que eu vou